Pessoal, tudo bem? Estou aqui então para fazer mais um capítulo, né? Contar mais uma história engraçada, curiosa sobre esses 15 anos do MEP, certo? A ideia é a gente, de alguma forma, ir contando para vocês um pouco sobre o que foi acontecendo, o que foram esses 15 anos de MEP até chegar em 2020, tá? Hoje eu vou contar para vocês uma história que eu acho muito curiosa e muito engraçada que aconteceu comigo, né? Para que vocês vejam como a gente às vezes precisa acreditar que lutar pelo que a gente acredita e fazer aquilo que a gente acha certo, às vezes tem resultados muito maiores do que a gente pode imaginar, né? Em 2011, a gente vinha lá na escola numa série de discussões, não só na escola, no estado inteiro, mas lá no Maria Rita a gente participava bastante de uma série de discussões, porque foi assim. Em 2008, o governo federal tinha criado o Piso Nacional do Magistério, né? Esse Piso Nacional do Magistério dizia o seguinte, que nenhum professor em nenhum estado do Brasil poderia ganhar menos, por isso que chama piso, né? Poderia ganhar menos do que um valor X, certo? Eu não lembro agora os valores, mas era alguma coisa perto de R$1.000, tá? Então, em 2011, nenhum professor poderia ganhar menos do que, vamos supor, R$1.000 por mês para trabalhar 40 horas por semana, certo? Acontece que, para nossa surpresa, teve vários estados que entraram na justiça contra essa lei do governo federal, que não queriam pagar esse piso, achavam que não tinham condições de pagar esse piso e entraram na justiça para ter o direito de não pagar. A justiça, como vocês sabem, é lenta, né? E levou 3 anos para julgar o STF, o Supremo Tribunal Federal, levou 3 anos para julgar se aquela lei que o governo federal tinha criado era válida ou não, se os professores tinham direito a um piso nacional ou se cada estado podia decidir o seu valor abaixo daquilo que o governo federal estava propondo. Em 2011, finalmente, depois de 3 anos, o STF decidiu que a lei era constitucional, que estava valendo e que, portanto, os estados teriam que se adequar e pagar aquele valor mínimo exigido do país inteiro. Santa Catarina, que era um dos estados que tinha entrado na justiça para não pagar o piso, foi enrolando. Disse que tinha que esperar, porque não tinha saído o acórdão, não tinha saído ainda a regra, como é que tinha que ser, como é que não tinha que ser, enfim, estava enrolando para não pagar o piso. E nós, professores, fomos ficando, claro, nervosos, ansiosos, irritados, porque afinal de contas aquilo significaria uma melhoria na qualidade de vida, de salário de todos nós. E a insatisfação foi crescendo e foi surgindo uma conversa sobre a gente fazer uma greve, né? E eu tinha entrado na escola em 2006 e a gente não tinha até então ouvido falar em greve, a gente mal conhecia o sindicato dos professores naquela época, a gente era bem ali em Bombinhas, bem desinformado em relação a essas coisas. Eu conhecia essa história toda da faculdade, enfim, meu pai e minha mãe sempre foram envolvidos com isso, mas ali em Bombinhas a participação não era muito grande. E, para minha surpresa, naquele ano, a gente começou a participar, né? Eu fui sabendo que existia, fui começando a acompanhar, tentei levar um ou outro e tal, e aí aconteceu uma coisa muito engraçada, porque ia haver uma assembleia dos professores, ou seja, uma reunião dos professores lá em Florianópolis, para a gente decidir se a gente ia entrar em greve ou se a gente não ia entrar em greve, né? E eu tentando convencer os meus colegas a participar dessa assembleia, porque afinal de contas era um momento importante. E a gente dizia na época que era uma exigência da lei. Então, como é que eu podia dizer para os meus alunos que eles tinham que seguir a lei, que eles tinham que ser sérios, que eles tinham que ser responsáveis, e o próprio governo não estava obedecendo a lei e não estava querendo pagar o que nos era devido, né? E naquela época a gente não tinha muito ainda essa coisa de internet, de Facebook, Instagram, não era assim uma coisa tão
fácil como é hoje em dia, né? Ninguém conseguia fazer muitas lives, isso não era uma coisa muito acessível. Então, a gente ainda acompanhava muito o jornal, muito a imprensa, né? E houve um dia lá, véspera, 2 dias antes, de uma assembleia importante dos professores em Florianópolis para decidir se a gente ia entrar em greve ou não. E o colunista de política aqui do Diário Catarinense, do grupo RBS na época, que era o grupo, né, a Rede Globo, um grupo dos mais fortes aqui no estado, ele fez uma coluna no jornal falando de todos os avanços que Santa Catarina estava promovendo na educação. Como o governador era bom, como o secretário de Educação era competente, como eles estavam fazendo investimentos positivos para a educação de Santa Catarina, né? Eu peguei aquele jornal, eu li o jornal todo dia na escola, eu peguei aquele jornal para começar a ler e aquilo me deu um nó no estômago, aquilo me deu um nervoso assim absurdo, né? E eu peguei e resolvi, porque tinha lá no jornal o e-mail do jornalista, né? E eu resolvi pegar o e-mail do jornalista, escrevi e peguei e fiz uma carta, um e-mail, e mandei esse e-mail para ele, descascando ele, o jornal onde ele trabalhava, a empresa, todo mundo, né? Falei que era o fim da picada, na véspera de uma assembleia importante dos professores, um governo que tinha entrado na justiça, enrolado 3 anos para não pagar o piso. Agora que a gente ia ter uma assembleia importante, ele vinha dizer que, ó, como o governador é legal e é bom e é importante, não sei o que e tal. Descasquei. Para minha surpresa, esse jornalista resolveu responder o meu e-mail. Ele respondeu para mim e disse que, muito bravo, que era injusta aquela minha acusação, que era injusta aquela minha fala, porque ele sempre esteve ao lado da educação e preocupado e não sei o que e tal, e que se ele não noticiava os problemas e tal, é porque esses problemas não chegavam para ele. Ninguém escrevia, ninguém contava para ele o que estava acontecendo de errado, né? E eu fiquei encucado com aquela história e resolvi falar assim, então se o teu problema é só falta de informação, vamos ver. E peguei e fiz uma lista para ele dos problemas que eu conhecia, ali em Bombinhas, aqui em Itapema, no Anita Garibaldi, em Porto Belo, no Tiradentes, enfim, nas escolas que eu tinha contato, que eu conversava mais com as pessoas e tal, e fiz uma lista. E tinha uma lista absurda, assim, desde os computadores de Bombinhas que tinha sido entregue 20 computadores e a gente não podia ligar na tomada porque a energia elétrica da sala desligava, aparelhos de ar-condicionado que tinham sido comprados e que também não podiam ser colocados na parede porque a rede elétrica da escola não comportava. Enfim, tinha uma série de absurdos que eu lembrei e fui listando. Aqui o estado do Anita Garibaldi, que infelizmente isso foi em 2011, nós estamos em 2020, e o Anita Garibaldi continua numa situação absurda, né? É uma escola que tem uma importância gigantesca para a cidade de Itapema, é a única escola estadual no bairro de Meia Praia, que é um dos bairros mais ricos, não só de Itapema, um dos bairros mais ricos, eu acho que do estado, né? E tem uma escola numa situação muito, muito, muito acanhada, muito complicadinha, né? Os coitados professores não sabem mais a quem pedir, a direção não sabe mais para quem pedir, e todo mundo promete que vai resolver e ninguém faz nada. Enfim, escrevi lá uma série de coisas e mandei para ele. E ele publicou, né? E aí eu escrevi para ele assim, olha, se o senhor quer saber da verdade mesmo sobre os professores, o senhor faz o seguinte, vai ter assembleia aí nos próximos dias. Vai na assembleia, né? Vai na assembleia, conversa com os professores e aí o senhor vai saber da realidade do chão da escola mesmo. Não pelo secretário, não pelo governador que diz que está tudo muito bem. Vai lá no chão da escola e conhece o chão da escola, a realidade. E fui para a assembleia, lá no Centro-Sul, lá em Florianópolis, né? Estou eu caminhando lá pelos corredores da assembleia, um monte de gente, aquela assembleia foi uma das mais cheias e mais bonitas que eu acompanhei até hoje na minha vida, né? Depois nós fizemos uma caminhada pelo centro de Florianópolis, foi lindo, foi capa do Diário Catarinense no dia seguinte. E estou eu lá pelos corredores, dei de cara com o jornalista, Moacir Pereira é o nome dele.
E aí, peguei, ele é pequenininho assim, eu sou grandão, né? Eu peguei e cheguei perto dele, assim, pelas costas, assim, cutuquei as costas dele e falei assim, Moacir? Aí ele olhou para mim e falou, pois não? Eu falei, meu nome é André, eu que escrevi aquela carta para o senhor, que o senhor respondeu tal no jornal e tal. Ele falou assim, o André de Bombinhas? Eu falei, eu mesmo. Rapaz, olha, eu tenho que te agradecer muito, eu não fazia ideia do que estava acontecendo, né? Puxa, muito obrigado por ter falado comigo, por ter me mostrado a realidade. O senhor pode ter certeza que a partir de agora eu vou começar a acompanhar isso e conte comigo, porque tem em mim um aliado, não sei o que e tal. E eu pedi desculpas para ele pelo gesto, né, pela carta grosseira que eu tinha escrito para ele e tal. Não, isso aí acontece, tal, não sei o que. Eu vou falar de você para mim, para as escolas para as palestras que eu for dar daqui para frente, para a faculdade de jornalismo, porque foi o nosso contato que me fez estar aqui hoje, tal, não sei o que. E eu achei aquilo muito curioso, né? E, enfim, a greve foi passando e aí o blog dele do grupo RBS na internet passou a ser a página de contato entre nós professores e o governo do estado, porque ele tinha acesso à secretaria, ele tinha acesso aos professores, né? E o sindicato também assumiu um papel importante ali de divulgar coisas, problemas pelo estado, tal, não sei o quê. Eu sei que foi muito interessante aquela história toda e ele falou que ia escrever um livro sobre aquela história, né? Passaram-se alguns meses e eu recebo um outro e-mail dele. Ele me perguntando se eu dava autorização para ele publicar as minhas cartas para ele no livro, né? Que ele estava escrevendo o livro e tal, e que ele queria contar a história, né? E eu falei para ele que, claro, que ele ficasse à vontade e tal, que ele publicasse aquilo, porque eu já tinha escrito para a internet, para o e-mail, enfim, né? Eu não tinha, o que eu tinha escrito eu falaria para ele, falaria pessoalmente, falaria em qualquer lugar e tal. E ele pegou e usou aquilo e tal, e um dia me mandou um convite para o lançamento do livro dele, né? Que ia contar essa história toda. E eu fui lá em Florianópolis, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ele lançou o livro é esse aqui, né? A histórica greve dos professores, e ele fez o lançamento numa noite lá em Florianópolis, na Assembleia Legislativa. Eu fui, e durante a fala dele lá, o discurso dele lá na Assembleia, ele contou essa história, né, da carta, tal, não sei o quê, e me fez uma dedicatória no livro dizendo que eu sou um coautor dessa obra, porque ele diz aqui, inclusive, que foi através daquela minha reclamação que ele ficou sabendo e que ele abriu os olhos para aquela cobertura que ele fez, né? Foi a pessoa que fez a maior cobertura daquela greve, certo? Depois disso, já houve outras greves, ele já fez posicionamentos daqueles que eu não concordo, enfim, até hoje tem uma posição que eu acho uma posição muito esquisita, né, em relação a vários assuntos, mas naquele momento foi uma força importante que nos ajudou a pressionar o governo, né, e o sindicato soube organizar muito bem os professores naquele período. A gente ficou 60 dias em greve e conseguimos que o Estado cumprisse a lei do piso a partir daquele momento, né? Depois, em 2015, nós tivemos uma outra greve que não foi assim tão bem sucedida, mas isso já é assunto para um outro momento, né? Eu queria contar para vocês então isso, que às vezes vale a pena a gente se indignar, né? E a gente lutar por aquilo que a gente acha certo. Porque às vezes as pessoas ficam reclamando, mas reclamam em casa, reclamam no sofá, reclamam para o vizinho e não para quem efetivamente pode fazer alguma coisa, né? E foi bom que eu tive coragem de escrever aquela carta para ele e que tudo isso aconteceu a partir daquilo lá, né? Eu guardo nos meus arquivos aqui, eu guardo 2 videozinhos em que o Moacir conta essa história ele mesmo. Ele conta essa história que eu estou contando para vocês aqui, né? Uma é esse lançamento do livro, que eu gravei o discurso que ele fez lá no dia na Assembleia Legislativa, e o outro
é um depoimento que ele faz para os professores que ficaram acampados na frente da Secretaria de Estado da Educação para pressionar o governo durante aquela greve. O pessoal fazia rodízio e dormia na porta da Secretaria de Estado da Educação. Então tinha um pessoal que estava lá acampado e ele visitou esse acampamento uma noite, e nesse acampamento ele também conta essa história que eu contei para vocês aqui, né? Então são esses dois videozinhos, eu vou também colocar o link para vocês, quem tiver curiosidade de ver, e é uma história que eu gosto de relembrar, porque na minha cabeça é assim, quando a gente acredita numa coisa, quando a gente acredita que a gente merece conquistar alguma coisa, a gente tem que lutar e correr atrás dos meios para fazer aquilo se tornar realidade, né? É claro que o governo não implantou o piso por minha causa, né? Mas a cobertura da imprensa teve uma participação importante naquele episódio, e é uma coisa que eu guardo com carinho desses meus 15 anos aí de docência, certo? Quem gostou da história, quem gostou de saber dessa novidade aí, dessa coisa dos 15 anos do MEP, por favor, curte aí o vídeo, né? Se inscreve ali no canal para receber as atualizações dos próximos vídeos, e a gente vai conversando. Eu quero ver se eu faço já a próxima apresentação sobre essa história do MEP. Eu quero ver se eu já faço uma parceria, uma dobradinha com algum colega meu contando alguma outra história, para vocês terem também outras versões, tá certo? É isso, até a próxima, obrigado!